Vamos direto ao assunto. Moana 2 dividiu opiniões. Muita gente saiu do cinema achando que a continuação não chegou aos pés do primeiro filme. Teve crítica dizendo que faltou impacto, que não era tudo isso, mas pra mim foi exatamente o contrário. Essa sequência me pegou de jeito e honestamente já coloco fácil entre as melhores sequências da Disney recentemente. Sem nenhum exagero. Pra mim supera Frozen 2. E olha que eu até gosto de Frozen 2. Mas Moana 2 tem uma energia muito diferente. Tem um cuidado em cada cena, uma sensibilidade de escolhas visuais e musicais que mostram como essa história ainda tem muito a oferecer. Eu assisti nos cinemas. Sim, eu paguei e assisti. E eu devo admitir que eu não tava com muita expectativa. Eu fui pra me distrair mesmo. Eu não tava muito empolgada e também não tava esperando muita coisa. E nos primeiros minutos, nossa, ali eu já tinha percebido que, meu Deus, eu ia adorar o filme. E estava certa, porque eu saí muito feliz do cinema. Moana 2 começa 3 anos depois da primeira aventura. A Moana agora é uma jovem líder ainda conectada com o oceano, mas sentindo que sua missão está longe de acabar. Um dia, durante uma cerimônia espiritual, ela tem uma visão poderosa. O antigo navegador ancestral aparece e revela que uma ilha lendária chamada Motufetu foi afundada por uma entidade antiga e bem perigosa, que seria o deus Nalo, o deus da tempestade. E essa ilha era o coração das rotas oceânicas e da cultura dos povos navegadores. E sem ela, as conexões entre as ilhas estão se perdendo. E a Moana, ela decide agir. Ela monta uma nova tripulação com moradores de Monotanui e parte para a aventura. Uma artesã corajosa, um fazendeiro mais velho e teimoso, um jovem fã do Maui e os inseparáveis Rei e Puá. Juntos eles partem rumo ao desconhecido em busca de pistas sobre Motufetu. Logo, Moana reencontra Maui e ele está sendo perseguido por Matangi, uma criatura misteriosa enviada por Nalo. Maui ele teme que o retorno de Motufetu possa libertar algo muito pior, mas claro, acaba unindo a missão. E durante a jornada, o grupo ele enfrenta mares turbulentos, monstros marinhos, tribos esquecidas como os Kakamora e enigmas deixados por navegadores antigos. Em uma parada, eles descobrem uma concha gigante que guarda uma caveira onde Maui foi preso. A Matangi, apesar de servir a Nalo, revela que também quer a queda do deus da tempestade e ajuda Moana. A missão, ela está prestes a ser concluída quando a Moana finalmente encontra onde Motufetu está afundada, submersa. E para trazê-la de volta, ela precisa fazer um ato simbólico, tocar o coração da ilha. Mas Nalo aparece com fúria, ataca com raios, retira os poderes de Maui e atinge Moana mortalmente. Ela afunda, aparentemente sem vida. E é aí que acontece o momento mais emocionante. Os ancestrais de Moana, inclusive a sua avó Tala, surgem espiritualmente e a trazem de volta, agora marcada por uma nova tatuagem em forma de estrela guia. Ou seja, ela meio que se tornou a semideusa da parada. Ela levanta transformada, mais conectada com o mar e com sua missão do que nunca. Com a coragem renovada, a Moana inspira Maui e sua equipe. Juntos eles derrotam o Nalo e conseguem fazer com que a ilha Motufetu emerja das águas, restaurando o equilíbrio entre os povos navegadores e o oceano. A aventura termina com uma grande celebração em Motunui, agora ligada novamente com o mundo, mas na cena pós-créditos, Nalo aparece enfraquecido preparando vingança e recebe a visita de ninguém menos que Tamatoa, o caranguejo brilhante do primeiro filme, sugerindo que uma nova ameaça pode estar surgindo. E o que mais me marcou foi ver como a Moana cresceu. A personagem agora carrega mais do que um remo e um destino. Ela carrega o peso de decisões difíceis, de liderança, de responsabilidade real. E o filme acompanha isso com maturidade, sem perder a magia que fez a gente se apaixonar lá no primeiro filme. A evolução de Moana é sentida em cada detalhe, e a Disney fez um trabalho notável ao mostrar isso.
não só pela trama, mas principalmente pelo visual. Basta um olhar rápido para entender. Ela está mais madura, mais marcada pelo tempo e pelas escolhas que precisou fazer. E isso é raro de ver sendo bem feito em animações. E não é uma mudança superficial, ao meu ver. Eles não simplesmente trocaram o penteado ou adicionaram sinais de idade. O amadurecimento dela aparece nas expressões, no jeito de andar, no olhar. Tudo nela comunica que o tempo passou e que ela cresceu de verdade. Você não precisa que o filme diga isso em palavras, você sente isso. E os cenários principais, as sequências com as criaturas místicas e o cuidado com os protagonistas, tudo isso mantém o nível lá em cima. E no fim é esse núcleo bem construído que faz a experiência valer a pena do começo ao fim. E a construção do elenco é um dos pontos mais fortes do filme, com figuras novas e conhecidas que trazem peso emocional e ritmo para a narrativa. E entre todos, ninguém teve um impacto tão imediato quanto a avó Tala. Ela continua sendo o coração pulsante da história. No primeiro filme ela já era aquela presença que guiava tudo com sabedoria e leveza. Aqui ela retorna com ainda mais intensidade. Mesmo sem ser o centro das atenções, domina cada cena em que aparece. É aquele tipo de personagem que sustenta a trama emocionalmente, que mantém tudo de pé quando parece que vai desmoronar. E a conexão que ela representa é essencial. Sem ela, a continuação não teria a mesma alma. Literalmente, é ela quem dá sentido a muitos dos momentos mais marcantes do filme. Falando em novidades, os personagens que compõem a tripulação também merecem um pouquinho de destaque. É ótimo ver sequências que têm coragem de expandir o universo e introduzir novas figuras com personalidade própria. Mesmo que o tempo de tela não permita aprofundar muito as relações entre a tripulação, talvez, o reflexo da série para o longa-metragem, ainda assim dá pra sentir a dinâmica entre eles. Eles acrescentam energia, contexto e variedade, sem desviar o foco do que realmente importa. Funcionam como peças complementares que enriquecem a jornada. E aí temos o Maui. Mesmo com todo o ego inflado, ele continua sendo um dos personagens mais carismáticos que a Disney já criou. O timing cômico, as expressões exageradas, as reações, tudo nele funciona como alívio cômico sem cair no exagero. Mas o que realmente chamou a minha atenção dessa vez foi a forma de como ele é, ainda que brevemente, humanizado. Ver o Maui em forma humana é um detalhe sutil, mas extremamente eficaz, porque nesse momento acontece algo poderoso. Enquanto ele retorna às suas origens mais próximo do comum, a Moana, já em processo de ascensão, começa a se distanciar da humanidade e se aproximar de algo quase divino. É como se os dois estivessem em direções opostas em uma troca simbólica de papéis. E essa inversão feita de maneira contida dá ao filme uma camada emocional que surpreende. E não dá para deixar de mencionar os Kakamoras. Quem diria que aqueles cocos caóticos que pareciam só uma piada visual no primeiro filme, ganhariam tanto destaque nesse segundo filme? Eles deixaram de ser meros antagonistas descartáveis, e passaram a ter um propósito. A origem deles, a motivação por trás das ações, tudo foi revelado com uma naturalidade que funciona. Quando a história mostra que eles não são apenas criaturas agressivas por natureza, mas que estão em busca de algo tão simples e universal quanto voltar para casa, tudo muda. A percepção que o público tem deles se transforma completamente. E isso é um dos méritos do filme. Conseguir dar profundidade até os personagens que são os mais improváveis, sem forçar a narrativa, sem tentar arrancar uma empatia artificialmente, simplesmente faz sentido. Tanto que o Kakamora vai na viagem junto com eles, então a gente vê eles interagindo muito mais. E se tem algo que eu valorizo muito em sequências, é quando ela não se sente acomodada no sucesso do primeiro filme. Não repete a fórmula, não se contenta em só funcionar. E Moana 2, pelo menos na minha visão, acerta
nesse ponto. Aqui tudo gira em torno de crescimento, do mundo, dos personagens e até da própria mitologia. A sensação é de que os limites foram ampliados sem perder o coração da história. E uma das coisas que mais me impressionou foi como o filme ele constrói, com muita sutileza, o caminho da transformação da Moana em uma figura quase mística. Desde o começo, os sinais estão ali, quase silenciosos. O modo de como ela fala em partir sem olhar para trás, a tensão nos pais, a irmã caçula expressando medo, são pistas deixadas com cuidado que só ganham a força à medida que a história avança. E quando o momento finalmente chega, é impossível ficar indiferente. A entrega total de Moana, o sacrifício consciente, a forma como os ancestrais surgem para trazê-la de volta, é tudo conduzido com uma força emocional impressionante. E aquele tipo de cena que te pega por dentro, que emociona sem forçar, que marca realmente. A música Voa Além em Moana 2 é simplesmente deslumbrante. Eu ouvi em várias versões e eu posso dizer com certeza, não importa o idioma, ela continua cativante, poderosa e lindamente composta. A interpretação da Anne Gabriele, em especial, merece destaque. A voz dela se encaixa perfeitamente com a essência da personagem, trazendo emoção e força em cada verso. E a canção ela funciona como uma continuação direta de Saber Quem Sou, mas com um novo peso. Antes, Moana buscava entender a sua identidade, dividida entre as expectativas do pai e o chamado do mar. Agora ela já sabe quem é, só que ela está diante de um novo dilema, o medo do que pode vir a se tornar. Ir além dessa vez não é apenas seguir o instinto, é enfrentar o desconhecido com consciência de tudo o que está em jogo, inclusive a possibilidade real de não voltar. E o filme constrói isso de uma forma muito clara, deixando pistas de que a Moana está sim prestes a atravessar um limite, o da própria mortalidade. Ela está assumindo uma missão tão grandiosa que implica em sacrifício. E sem saber, já está trilhando o caminho para se tornar uma semideusa. E essa virada, inclusive, acaba confirmando, mesmo que de forma diferente, uma das teorias mais antigas e populares entre os fãs de Moana, a de que a personagem já era uma semideusa desde o primeiro filme. Muita gente acreditava que ela havia morrido em algum momento na primeira jornada, seja ao salvar a tartaruga quando criança, na travessia do oceano quando o barco bateu, na cabeça dela, ou na tempestade que deixa ela desacordada e ela acorda lá na ilha do Maui. A teoria dizia que os deuses teriam revivido por causa da sua bondade, e isso explicava a sua conexão com o mar e os elementos. E o novo filme ele valida essa ideia, ainda que com outra cronologia, mas ainda assim confirmou, Moana não era uma semideusa desde o início, mas ela se torna uma. Mas a essência da teoria estava totalmente certa. Ela cruza um limite humano, se sacrifica por algo maior e é transformada por isso. Agora é oficial. A Moana ela faz parte dos heróis místicos da Disney. Não é só como líder ou navegadora, mas como alguém que transcendeu o próprio destino. E essa transformação da Moana em semideusa é um dos momentos mais marcantes de Moana 2. Após sacrificar a vida para salvar Mutufetu e quebrar a maldição de Nalo, ela é trazida de volta pelos espíritos de seus ancestrais, envolta em uma bolha formada pelo oceano, organizados como a espiral do coração de Tefiti, inclusive. Eles canalizam a sua energia para restaurá-la e é um renascimento visivelmente forte e emocional, que simboliza sua ligação com o oceano e seu povo. E ao despertar a Moana, ela recebe uma tatuagem de forma de mapa estelar com correntes de água, marcando a sua jornada em seu novo papel. Assim como Maui foi abençoado aos deuses, ela se eleva ao status de semideusa, não apenas por bravura, mas também por compaixão e a conexão ancestral. E com isso ela ganha poderes que vai além da força humana. Seu remo, presente desde o início da sua história, se transforma em uma arma divina, brilhante e detalhada, refletindo esse seu vínculo com o oceano. Agora Moana pode moldar as marés e guiar as tribos oceânicas, assumindo o papel de líder e protetora. E ao contrário de Maui, que depende
depende do gancho mágico, os seus poderes parecem nascer de dentro, fortalecidos pelo elo com seus ancestrais. A maldição de Nalo e a divisão entre os povos ameaçavam apagar toda uma cultura. Agora reunidos, há uma chance real de recuperar ameaças ainda maiores. O desfecho planta as sementes para o futuro. A cena final, com a Moana liderando as tribos, indica que a sua missão só está começando. Ela agora é uma semideusa com um papel muito maior do que nunca, e o desafio será manter a sua união viva. E a cena pós-crédito confirma que novas ameaças estão a caminho. Nalo, o deus da tempestade, sobreviveu e agora está mais determinado em se vingar. A derrota o humilhou e sua fúria mostra que ele pretende recuperar o controle a qualquer custo. E a ascensão de Moana como semideusa é uma afronta direta a esse poder, e o confronto entre os dois parece inevitável. Claro, não é porque eu elogiei Moana 2 que o filme está livre de problemas. Vamos ser honestos. Precisava existir? Claramente não. A história de Moana foi muito bem encerrada no primeiro filme. Mas como eu sempre falo aqui sobre as sequências, é muito mais fácil, né, o estúdio apostar em uma sequência de uma personagem já querida do que arriscar em uma nova história original. E foi exatamente que isso aconteceu. Tanto que o projeto ele começou em forma de série. Era uma série para o Disney Plus. E sinceramente eu acredito que se tivessem mantido a ideia de série, o público teria recebido muito melhor. Dá pra sentir o tempo todo dentro do filme que carrega a estrutura e o ritmo de uma produção para uma série. E isso não me incomodou tanto, como eu comentei antes. Mas pra muita gente teve essa sensação de remendo que tirou toda a magia. Dá pra perceber que em algumas partes ainda carregam aquele resquício de projeto original, que quase foi uma série animada antes de virar filme. E isso se nota em detalhes que ficam nas bordas da história. Os figurantes, por exemplo, são um ponto muito fraco. Parecem menos trabalhados, com aquele visual mais genérico e apressado, como se estivessem vindo de um episódio de TV. Não chega a ser algo que estraga o filme, mas é perceptível. E série animada, gente, você pode perceber isso em qualquer uma. Eles não têm a mesma qualidade do filme, principalmente porque, né, é muito caro, gente, fazer animação. Eles reduzem o custo para eles conseguirem fazer. Tanto que se você vê a série de Monstros no Trabalho, que é derivado de Monstros S.A., você vai ver a queda de qualidade. Mesmo que sejam ainda eles. Parece que foram outras pessoas que fizeram, mas não, gente. Geralmente isso é muito comum. Tanto que eles gostaram tanto da série que pensaram, poxa, dá pra fazer um filme, já que a história ficou muito boa. Por isso que eles demoraram um pouquinho para lançar. Ele já estava pronto, mas eles arrumaram pra ficar com uma qualidade um pouco melhor. Agora sobre a Matangi. Ela fica com um gostinho de quero mais. E dá pra ver que foi uma oportunidade mal aproveitada. A personagem ela tinha carisma, presença e uma música que gruda. E o climinha, né, entre ela e o Maui. O seu visual é impactante e a ideia de ela estar aprisionada pelo vilão adiciona uma camada interessante à trama. Mas, infelizmente, a sua participação é tão breve. Foi rápido, gente. Não teve muita grande diferença ela ali, pra ser sincera. Ela estando ali ou não, você podia meter qualquer personagem. Não ia fazer grande diferença. E o que eu tô falando não é balela. Imagina o Tamatoa ali. Não consegue imaginar o Tamatoa? Imagine o Mickey Mouse. Daria na mesma. Claro, você deve ter gostado bastante da música dela. E a música dela realmente é muito boa. É uma pena que não apareceu tanto. Dá pra sentir que havia muito mais a ser explorado, tanto no desenvolvimento dela quanto em sua conexão com o conflito principal. Faltou espaço para ela brilhar do jeito que claramente poderia. Ainda assim, é uma adição que desperta a curiosidade e deixa a porta aberta para futuras possibilidades dentro desse universo. Tanto que Moana 3, né, que já provavelmente a gente já vai ouvir coisas sobre, tem que ser bem explorada. Qual é o seu verdadeiro papel? Ela é de fato uma aliada ou uma ameaça? Por que ela foi aprisionada por Nalo? Então seria muito interessante ela estar por ali. E outro ponto que gerou bastante divisão foi a dublagem. Muita gente reclamou das gírias mais atuais, dizendo que isso tirou o charme da história. Eu particularmente eu achei divertido. Na minha sala de cinema todo mundo deu risada. E eu não tô falando isso só pra, né, colocar o filme lá em cima não. Realmente todo mundo deu risada, tanto criança
criança, tanto adulto. Então, eu não me importei, ninguém lá da sala se importou. Pra mim, trouxe uma leveza e conexão com o público de hoje. Mas eu entendo a crítica. Esse tipo de linguagem pode envelhecer mal. O que soa natural agora, daqui a 10 anos pode parecer forçado ou datado mesmo. E é um risco quando você tenta dialogar demais com o momento presente. E muita gente reclamou porque o filme, ele se passa milhares de anos antes da gente. Então, muitas coisas que o Maui falava não fazia tanto sentido ele saber. Então, muita gente achou incoerente colocar. E o filme, ele deixa uma porta aberta para Moana 3 e já que a história não ficou totalmente fechada, já que a gente sabe, né, que provavelmente eles iriam fazer uma segunda temporada da série. Isso pode ser bom ou ruim. Isso vai depender como a Disney ela vai desenvolver isso daqui pra frente. Resumindo, Moana 2 não só superou minhas expectativas, como me deixou com um gostinho de quero mais. Eu queria ter visto como série. É uma continuação que pra mim, pelo menos, respeita o que o primeiro filme construiu e pra mim vai além. Literalmente. O universo que a Disney ela desenvolveu aqui tem um potencial com muito caminho que precisa ser explorado. E eu torço para que eles continuem investindo. Mas eu devo também admitir que eu não sou tão fã assim do universo de Moana. É babado. Eu acho que da minha vida, desde quando assisti, eu acho que eu assisti umas 4 vezes o primeiro filme. Não foram tantas, tá? Porque filme, quando eu gosto, eu sempre assisto, né? Mas não é uma história que me cativa tanto assim. E eu creio que por eu também não ser muito fã desse universo, fez com que eu gostasse desse segundo filme. Principalmente porque ele tem uma pegada um pouco diferente do primeiro. Porque do primeiro a gente ficava muito ali, né, no oceano. Aí do oceano a gente ia pro Maui, que já estava sendo citado milhares de vezes no filme. Aí depois a gente conhece o Tamatoa. Os Kakamora também, pra mim, eu achei muito sem sentido quando eu assisti, desculpa. Mas aqui em Moana 2 trouxe uma profundidade maior. Então eu creio que por eu não gostar tanto do primeiro filme, fez com que eu me simpatizasse com esse segundo, porque abriu e mostrou, dá pra explorar ainda mais o universo. Eu gosto quando os universos, eles deixam isso, que dá pra gente imaginar além, literalmente além, Moana. E eu particularmente acho que das músicas recentes de filmes de animação, a música solo de Moana 2, pra mim, nossa, é muito linda. Linda demais, como eu mencionei. Então, pelo menos pra mim, Moana 2 foi bom. Outra coisa positiva que eu gostei foi a Simia, que é a irmã da Moana. A irmãzinha. Como a gente sabe que deu um salto temporal, foi interessante colocar uma irmãzinha. Isso fez com que a gente percebesse também o crescimento da Moana. A gente vê a conexão entre ela e a irmã. E a Simia é a coisa mais fofa que tem nesse filme, meu Deus. Dá vontade de apertar as bochechas, mas não tem como. É mais fofa que voar, gente. Eu achei uma maravilha acrescentar. Principalmente porque a gente, pra quem sabe sobre as cenas deletadas do filme, a Moana iria ter irmãos e ela não seria tão respeitada assim. Os meninos não a veriam com tanto respeito porque ela queria ser navegadora e isso seria coisa de homem mesmo. Não teria tanta conexão assim com todos. E eu achei que foi uma boa jogada utilizar essa ideia dos irmãos deletados e fazer uma irmãzinha. E principalmente essa questão da irmãzinha se conectar muito com ela. Você vê o brilho no olhar delas, elas combinam em cena. E a Moana passando um legado pra Simia. Mas eu já vejo a Moana mais velha e a Simia adolescente, assim e tal. Nossa, que incrível! Seria uma coisa incrível de se ver. Então a gente vai ver muito mais o crescimento da Simia. E acho que a relação delas foi uma fofura. Eu, pelo menos, adorei Moana 2. E você? Você gostou ou não gostou? Pode se sentir à vontade aí nos comentários, né? Eu gostei, que significa que você tem que gostar também. Traga seus pontos que você acha negativos, os positivos. Gostou ou não gostou? Comenta aí que eu vou adorar saber. Olá, eu sou a Brendovski, seja muito bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal, falando sobre os filmes de animação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, pois por aqui vai ter muito conteúdo sobre esse universo de Moana. Eu vou deixar um vídeo aí na tela final para você conhecer ainda mais o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.